Senhor Ronaldo Martins, com 5 minutos da ABRA, Associação de Rádios Comunitárias, aqui no item Participação da Sociedade Civil. Senhor Ronaldo, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço muito a oportunidade da gente estar trazendo um pouquinho do que significa rádio comunitária no Brasil. Na nossa avaliação, a gente acha que a comunicação hoje no Brasil, ela começa nos cantos desse país, nas cidades de 2.000 habitantes, de 3.000 habitantes, de 5.000 habitantes, até chegar a uma grande metrópole como São Paulo. É por lá que a gente começa a divulgar a cultura. A cultura, é por lá que a gente começa a abrir as portas para o cantor. Muitas vezes, a maioria dos cantores que estão aí fazendo sucesso, que hoje cobra muito das rádios comunitárias, começaram numa pequena porta, lá no cantinho lá da cidade. E queria um pouco passar para vocês do que é uma rádio comunitária. A rádio comunitária ela foi criada como uma emissora de pequeno porte, mas que atendesse a comunidade. No entanto, ela precisa de um transmissor de 25 watts. Ela consome mais ou menos uma conta de energia de 400 a 500 reais. Mas não só tem esses gastos, tem os gastos também de todos os equipamentos que uma rádio tem, com menor tamanho de alcance, mas precisa de microfone, mas precisa de mesa, precisa de antena, precisa de torre e precisa também de gente. Ou seja, nós somos responsáveis hoje, no Brasil inteiro, por mais de 50 mil pessoas, trabalhando voluntariamente, porque a gente não quer pagar, porque não podemos. Uma rádio comunitária, a maioria das rádios comunitárias, 80% das rádios comunitárias, ela não tem uma arrecadação de R$1.000 hoje. Aí vocês perguntam, e como é que vive? Pela paixão. Hoje em dia a rádio comunitária é uma paixão, é uma dificuldade. Então esse projeto nosso do ECAD, a gente está mobilizando o país inteiro para dizer o seguinte: ou o Brasil cuida da democratização da comunicação, entendendo que as rádios comunitárias fazem parte do sistema de comunicação do Brasil, não porque a gente quis, sim porque a lei estabeleceu em 1998, que foi a Lei 9.612, que abriu as portas para a gente. Hoje o Davi foi muito feliz quando falou, hoje tem pessoas de rádio comunitária suicidando por conta do ECAD. Eu poderia estar falando aqui no projeto 513/2017, que já está na Câmara do aumento de potência. É importante também, porque a rádio comunitária, qual é o prazer de uma rádio comunitária? É falar no seu município. E fala pelos pedaços hoje. Poderia estar falando aqui no projeto 55/2016, do 629, eu não estou falando da publicidade, eu estou falando da morte decretada, que se não isentar as rádios comunitárias, se as autoridades do Brasil, o Senado Federal, o Congresso Nacional, não isentar as rádios comunitárias, está decretando a morte das rádios comunitárias, aquilo que é o principal canal da população nos 4 cantos da cidade. É isso que vai ser votado. Nós temos dezenas de cidadãos de rádio comunitária que dedicaram 20 anos da sua vida levando comunicação para aquela cidade onde as rádios comerciais não têm interesse, porque lá não tem arrecadação, de levar ao suicídio. Levar ao suicídio porque o cara dedicou a vida dele inteira, de repente ele vê o patrimônio da rádio que não tem, sendo penhorada, e de repente a casa dele ou o carro, a casa dele não, porque isso aí é um bem, que só o IPTU que pode tirar, mas o automóvel dele, o Fusca dele, a Brasília dele, o carro dele. Ou seja, é o decretamento
da falência das rádios comunitárias se não agir. E por isso que o Senado tem dado resposta. É por isso que o Senado Federal tem aprovado projeto de lei que tem de interesse. Então, nesse momento aqui, queria clamar para vocês, conselheiro, que antes de qualquer um parecer, conheçam a rádio comunitária. Eu tenho certeza que depois que conhecer o que é uma rádio comunitária, o parecer vai ser diferente. Aqui no Senado já passou pela Comissão de Educação e Cultura essa proposta 410/2017 e que vai para outra comissão que é a CCJ, em fase terminativa esse projeto. Nós gostaríamos das rádios comunitárias muito que quando esse conselho fosse sentar, que nos ouvisse, porque são 4.800 rádios comunitárias. E vou dar um exemplo para os senhores e senhoras. Quando uma grande emissora fala, tem lugar desse país que não entende a linguagem, porque esse país é continental, porque esse país é muito grande. E quem leva a comunicação de fato para o mecânico, para o médico, para o zelador, para o pedreiro, para o servente, é aquela pequena rádio do dia a dia lá. É lá a nossa comunicação direta. Aliás, a rádio comunitária, ela fala primeiro dos seus problemas da sua comunidade para poder estender para o país, que a gente entende também que a gente não vive numa ilha, né? Numa ilha. Então, eu queria deixar essa fala nossa, quero agradecer muito ao conselheiro Davi, que nos informou que ia ter, que a gente ia ter voz, mas o principal, vocês entendam que eu não estou falando nesse momento de publicidade, que é importante, que no segundo passo a gente pode avançar para isso. Eu estou falando no ECAD, porque o ECAD é a sobrevivência das rádios. O ECAD é que vai fechar a maioria das rádios comunitárias que tem arrecadação, tem rádio aí que não arrecada R$500 por mês. E como é que vive? Por conta do apaixonado que está na frente da rádio, por conta do cara que tira do pagamento dele e paga a luz, por conta do cara que está na frente da rádio e paga o telefone, paga a internet e paga o zelador. Por que não falar no sabão que tem que limpar a rádio? Ah não, mas é sem fins lucrativos. Quem falou que sem fins lucrativos não pode ter renda para pagar suas despesas? Quem foi que falou isso? É o que eu vejo no dia a dia. Ah não, é sem fins lucrativos, e daí? Sem fins lucrativos não tem de limpar o chão da emissora, não tem de ter o transmissor, não tem de ter os equipamentos, não tem de ter as suas despesas do dia a dia. Então está na hora de discutir as rádios comunitárias com mais seriedade, entendendo que as rádios comunitárias fazem parte do sistema de comunicação, como eu falei no início, não porque eu quis, porque o projeto assim o quis, em 1998. E não tratar como um patinho feio. Esse patinho feio é que garante. A maioria desses cantores que estão aí no dia a dia, dos artistas, é que garante eles chegar onde estão. Ninguém se forma no curso superior sem antes fazer o primário. E o primário é as rádios comunitárias. Pelo quanto estou fazendo Para concluir, senhor Ronaldo. Vou concluir. Estou fazendo essa comparação para dizer o seguinte, que as rádios comunitárias tão importantes para a comunicação no país como o primário para o curso superior. Muito obrigado a todos pela oportunidade e gostaria muito de estar ajudando a vocês a entender e ao país a entender o dia a dia de uma rádio comunitária. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Ronaldo Martins, pela sua participação.